Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no seu canal de educação financeira. Nós estamos esforçando para poder gravar vídeos para vocês, mas essas semanas têm sido muito complicadas. Então eu vou separar alguns dias para gravar e lançar o vídeo, obviamente, nos dias seguintes. Os meus dias mais tranquilos são terça e quinta-feira. Então vou procurar gravar o vídeo na terça para lançar terça ou quarta-feira e gravar na quinta para lançar quinta ou sexta-feira, durante este mês. Considere fazer um comentário, presta atenção no vídeo e faça um comentário aqui embaixo para falar sobre o que você entendeu, o que não entendeu, porque esse feedback para mim é muito importante, mais até do que um joinha, ok? Nós vamos falar hoje sobre a questão das ações. Por que as ações variam de preço e nunca vão deixar de variar de preço? Existem algumas coisas que fazem com que essas ações variem de preço. Por quê? Primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que uma empresa, ela não fatura sempre o mesmo valor. Ela tem as suas fases de boas vendas e as suas fases de mais vendas, as fases de acumulação e as fases onde a procura é muito baixa sobre a sua mercadoria. Vamos lembrar, não estou falando do preço da ação, não estou falando sobre a procura sobre a ação, estou falando sobre a procura sobre, por exemplo, um iPhone. Uma empresa que vende o iPhone, ela vai ter um momento que vai ter grandes vendas. Nós temos momentos de grande venda no nosso mercado, principalmente quando nós falamos de varejo, que são as datas festivas, né? A próxima data festiva é a Páscoa, então nós teremos um boom de chocolate, ok? Então empresas que estão ligadas à venda de chocolate, elas vão faturar bem. Então, de acordo com a fase, as empresas fazem a sua prestação de contas, e eu já expliquei isso em outros vídeos, de 3 em 3 meses. Esses 3 meses ela vai dar um relatório mais alto ou mais baixo, dependendo do seu ciclo de vendas, seja de mercadorias ou de serviços. Então, os relatórios trimestrais eles não são iguais, um é maior do que o outro. E o mercado fica de olho nesses relatórios trimestrais. Então a primeira coisa que influencia é a questão do lucro ou prejuízo no trimestre. Assim, o preço, o valor da ação, o valor da empresa, de acordo com os seus faturamentos. Se em algum momento esse relatório trimestral é baixo, abaixo do esperado do mercado, então o mercado precifica ele para baixo. Se é acima do valor esperado pelo mercado, o rendimento do trimestre, então o mercado precifica esse ativo para cima. Isso nós estamos falando de analistas fundamentalistas, que vão examinar o que? Os números das ações. Nós estamos aqui com o Status Invest e vamos usar esse Status Invest para nós podermos fazer alguma análise nesse sentido. Nós vemos aqui que o Ibovespa, ele varia, né? Há pouco tempo atrás ele estava a 113 mil pontos e agora ele está a 107 mil pontos, ok? Essa variação é normal no mercado. Uma pessoa que não está acostumada vai achar que está perdendo dinheiro, mas nós devemos analisar sempre a longo prazo. Então saímos de 80 mil para 107. O que interessa é a média de ganho do mercado. Mas quando nós falamos em uma ação específica, vamos escolher aqui CEMIG. CEMIG 4, nós vemos que ela subiu 26% em média, mas esse mês caiu 2,54%. Isso é normal no mercado. Como eu falei, a variação, primeiro, ela depende das análises fundamentalistas, para saber se a ação está em boas condições ou não. Então vamos dar uma olhada em alguns números de CEMIG. Nós vemos que o PL dela é 6,02. Significa o quê? Que o valor investido ele retorna ao investidor em aproximadamente 6 anos. Então se eu investir 100 mil reais, a tendência é ela me pagar esses 100 mil reais de volta em 6 anos. O dividend yield médio está em 13,77%. Então, é uma empresa que distribui dividendos. A margem líquida está em 11,65%. Então, é uma empresa que ela dá lucro. A sua operação dá lucro.
nós vemos aqui também que as receitas crescem 12,38% em média e nos últimos 5 anos. Nós vemos também que os lucros sobem 64,85% nos últimos 5 anos. O que é essa diferença? Veja bem, enquanto a margem líquida, ora, se a receita está subindo 12% e o lucro está subindo 65%, vamos arredondar para cima, existe um problema aí, né? Se sobe 12% de um lado, deveria subir 12% do outro. Não, significa o quê? Que ela está lucrando mais com uma receita menor. Significa que ela está se tornando cada vez mais eficiente. Então, os lucros estão subindo muito mais do que as receitas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma empresa que antes ela gastava um tanto para produzir o seu material. Vamos esquecer que é uma elétrica, tá? Vamos tratar como se fosse qualquer empresa. Ela gastava um tanto para produzir o material, agora ela gasta muito menos e tem um lucro muito maior por capital investido. Não é nenhuma recomendação, ok? Nós não estamos fazendo recomendação, apenas estamos estudando o ativo e você é responsável por qualquer investimento que você decida fazer, ok? Mas como exemplo, uma empresa assim, ela é uma empresa que está se tornando cada vez mais eficiente em ganhar dinheiro. Empresas assim costumam subir o preço na análise fundamentalista. Obviamente que isso não é uma análise fundamentalista, eu estou mostrando apenas alguns indicadores e não dá para dar uma aula sobre isso aqui. Mas vamos continuar olhando alguns números da empresa. Nós vemos que o ativo circulante dela, ou seja, é o dinheiro que ela vai receber, que ela tem para receber, ela é maior do que a dívida líquida. O que é a dívida líquida? É a dívida que ela tem bruta menos o dinheiro que ela tem em caixa, ok? Então a dívida líquida dela é menor do que o dinheiro que ela tem para receber. Então deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma coisa interessante. Eu não vou falar sobre esses números todos para vocês, mas eu vou falar sobre as linhas. As linhas são o quê? Os ativos, ativo é o lado positivo, tá? E os passivos em vermelho, os passivos são o lado negativo, tá? Uma coisa interessante de se ver é que nos últimos anos, a distância entre o ativo e o passivo, ela está o quê? Abrindo, aumentando, ok? Vocês podem ver ali, aqui assim no final, que você está abrindo uma boca de jacaré, tá? E o que está diminuindo são os passivos, ou seja, as dívidas. As dívidas da empresa em proporção aos ativos estão diminuindo, por isso há uma abertura maior entre o ativo e o passivo. Essa é uma observação física que você pode fazer e que mostra que a empresa vai muito bem, obrigado, ok? Porque os ativos e os passivos não estão se aproximando e os passivos não estão ultrapassando os ativos. Fundos que compram milhões, bilhões, tá? Grandes investidores que compram milhões e bilhões vão estar se desfazendo em empresas ruins, empresas que eles acham que perdeu o fundamento, que perdeu as suas boas características. Uma venda de alto volume vai causar o quê? Vamos lembrar da questão da grande lei de mercado, que é a lei da oferta e da procura. Se você tem uma oferta grande, o preço cai. Se você tem uma procura grande, o preço sobe. Então, esses que se desfazem desses ativos com milhões e etc., causam a queda das ações. E eles fazem isso não pela emoção, mas pela razão. E pela razão, eles vão olhar os números e os números sendo negativos, eles desfazem das ações. Vamos ao segundo motivo para uma ação cair de preço. São os dividendos. Por que, Mauro? Eles pagam dividendos e ficam mais baratos? É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Se vocês observarem o mercado, você vai ver que toda vez que uma empresa anuncia dividendos, a tendência é que o preço dela venha a cair. Algumas vezes acontece de subir, se por exemplo apresentar um dividendo maior do que esperado, mas não
por causa de investidores institucionais. Geralmente é por causa dos pequenos investidores que crescem o olho, olhando dividendos mais gordos, então vão atrás dessas ações, fazendo o movimento delas subirem. Mas a tendência natural é cair. Mas por que a tendência natural é cair? Deixa eu explicar para vocês. A ação, ela vale próximo do seu patrimônio líquido, com os seus ativos, o ativo circulante, tá? Considerando a dívida, então diminuindo um do outro. Eu não vou explicar profundamente. Você chega num valor da empresa que se divide pelo número de papéis. No caso aqui, 201 milhões de reais. 2.201.370.688 papéis, ok? É o número de papéis. Bom, se cada uma pessoa tiver um papel, seriam 2 bilhões de pessoas. Mas, obviamente, você compra 100, outro compra 10 mil, outro tem 100 mil papéis. Então, varia aí no mercado. Mas são os papéis. Cada papel desse aqui recebeu o dividendo. No ano, recebeu R$1,53, 53,23. Vamos fazer o cálculo de quanto ela realmente distribuiu? Então foram 1,5323 multiplicados por 2.201.370.688 papéis, certo? Então ela distribuiu 3.373.160.305,22. Esse dinheiro saiu da onde? Do caixa da empresa. Se ele saiu do caixa da empresa, ele deixa de estar em disponibilidades. Aqui estariam 7 bilhões de reais. Então, quando ela anuncia a distribuição de dividendo, as pessoas já descontam esse dinheiro do valor da ação. Então a ação já abre no outro dia com a tendência de cair uma parte. Então, mesmo se o mercado não tivesse ninguém movimentando as ações em si, as ações já ficariam subindo e descendo de preço à medida que elas ganham, que elas recebem dinheiro do ativo circulante, e o dinheiro é distribuído entre sócios, como também reinvestindo. Esse valor da empresa, ele oscila, desce e sobe. Toda vez que entra dinheiro no caixa, o valor da empresa sobe. Toda vez que sai dinheiro do caixa, o valor da empresa desce. Se a empresa pegar e distribuir esses 4 bilhões de reais para nós sócios, o que vai acontecer? O valor da empresa vai cair 4 bilhões, tá? E o valor de cada uma das ações também vai cair. De um modo bem simples, se a empresa distribuiu R$1,53 por ação, o valor aqui da empresa vai cair quanto o mercado achar que tá bom. E você, como investidor, você sabe disso. Mas aquele que chega lá no day trade e tá preocupado, viu, caiu um real e pouco, caiu 10%, vou vender, entendeu? E não é essa a realidade. Porque a realidade é, caiu de valor, mas esse valor que caiu foi entregue na sua conta bancária como sócio. Esse é o segundo motivo pelo qual as ações elas vão cair e vão subir. Então nós falamos já dos relatórios trimestrais, falamos também das distribuições de dividendos, agora vamos falar sobre a especulação do mercado, ok? O mercado especulativo é o quê? É o mercado do trade, tanto o swing trade quanto o day trade. Eles são estritamente necessários para que o preço fique oscilando e ele possa subir e descer. Aqui nós vemos em Magazine Luiza que ela veio crescendo com o quê? Com a especulação. Aqui nós vemos o efeito daquela doença, tá? Que jogou o preço lá para baixo.
Momentos de crise são momentos bons para comprar. Mas ações especulativas, movimento especulativo, né, você tem que pegar no ato. E isso era claro que era um movimento especulativo. Todo mundo comprando Magazine Luiza, achando que Magazine Luiza vai para o espaço. E esse que é um mercado emocional, antes nós vimos o quê? Mercado racional. Então os números caíram, a empresa cai, números subiram, a empresa sobe e distribuiu dividendos, caiu o caixa, então a empresa desce de valor. Não distribui dividendos, reinveste em si mesma, a empresa sobe. Agora nós estamos no mercado emocional, especulativo, de trade, tá? O que acontece? Olha para onde foi a Magazine Luiza. De 7,45, ela foi para 27,39 na especulação. Por quê? Se a empresa não está ficando boa, tendo lucro, o que acontece? Isso é um movimento especulativo. E olha a velocidade com que subiu esse movimento, multiplicando quase que 4 vezes o valor de Magazine Luiza, 400%. A mesma velocidade que subiu, ela também desceu aqui, ó. Isso aí é um movimento de queda livre, tá? O que acontece? As pessoas, 95%, perdem dinheiro, mas geralmente não é com um volume grande, é com pessoas fazendo uso de especulação, comprando ações, vendendo ações, e o mercado fica totalmente louco. Nós chamamos isso no mercado de mico, ok? O mico, ele sobe assim como ele desce, tá bom? Então, esse mico aqui, chegou uma hora que a pessoa ficou pensando de 27, quase 4 vezes mais, não, vai continuar subindo. E ficou segurando e comprando num preço alto, achando que vai para mais alto ainda. E ela começou a descer, a pessoa não acreditou e perdeu dinheiro. E agora ela está valendo R$4. Entende? É quase a metade dos R$7 que estava na crise. Então, um dos motivos do mercado subir e descer é o motivo emocional. As pessoas acham que estão ganhando na loteria e vão aportando, mas na verdade não estão aportando, estão apostando dinheiro na bolsa de valores. O movimento especulativo faz com que as ações subam e desçam todo dia numa loucura total. E na verdade, né, nós não devemos ficar olhando para isso, devemos ficar olhando quando a empresa distribui dividendo, quando a empresa tem um relatório trimestral. Então, se você abrir uma vez por mês o seu home broker, quando você tem dinheiro para colocar no mercado, né, estudando bem as empresas ou, né, contratando alguém que faça o estudo das empresas por você, você vai abrir uma vez por mês e vai colocar o dinheiro lá, ou toda vez que você tiver dinheiro para aportar. Lembrando que nenhuma dessas ações que nós mostramos é a recomendação de investimento, tá ok? Deixe o seu comentário aqui. Deus abençoe a todos. Amém.